trouxe aqui algumas questões para a gente responder, para que a gente responda aqui juntos, para a gente finalizar esse nosso bloco, finalizar essa aula, tá bom? Então, ó, quando eu falo, pessoal, sobre a Lei 8.212 e 8.213, eu trouxe algumas questões agora no final desse bloco voltada para essas duas normas, tá? Por quê? Porque quando eu tratei sobre SAT, sobre RAT, sobre FAP, sobre acidente de trabalho, né? Essas questões mais gerais sobre acidente de trabalho, a gente abordou em uma aula somente sobre questões que está lá na aula, que fala assim, o que você precisa saber, né, sobre acidente de trabalho, que a gente aborda tudo isso e um pouco mais. Então trouxe aqui para vocês questões sobre a 8.212 e 8.213, tá bom? Que trata sobre isso que a gente abordou durante essas aulas, mas bem focada nessas duas legislações, porque elas são apresentadas de forma expressa ali no seu edital. Então vem aqui comigo. Então vamos lá. Ano de 2020, Prefeitura de Andradas, em Minas Gerais, tá? Pessoal, com relação a essas duas legislações, por isso que, quando eu estava resolvendo as questões, tá? Para trazer para vocês na aula, montar a aula sobre esses dois tópicos que estavam no seu edital, por que eu optei por trazer toda, né, aqueles conceitos novamente e tudo mais que a gente abordou nas aulas? Porque as questões, os cargos, onde eu tenho questões específicas sobre essas duas legislações, são cargos para advogados, procurador do trabalho, né? Então, quando chega para engenheiro, para técnico, são questões antigas. Então, eu trouxe mesmo assim para a gente saber como é que é cobrado, tá? Mas só para você saber que quando foi cobrado para engenheiro, técnico em segurança do trabalho, foi há muito tempo. Mas como a banca trouxe de forma expressa essas duas legislações no seu edital, pode ser que venha a cobrar, tá? Então fala, ó, segundo o que prevê a Lei 8.213, que regulamenta os planos de benefício da Previdência Social, analise as frases abaixo e assinale a verdadeira. A Previdência Social compreende a assistência social, o regime geral de Previdência Social e o regime facultativo complementar da Previdência Social, sendo este último regulamentado por emenda à Constituição? Falso. A empregada doméstica será assegurada obrigatória, já a diarista e a dona de casa são consideradas facultativas? Falso. João, cadeirante, foi contratado aos 14 anos como aprendiz na empresa B. Hoje, João conta com 15 anos e meio, com idade mínima para o trabalho é 16, então pode-se afirmar que o contrato é nulo e que o período laborado não contará para efeito de contribuição previdenciária, pois, ainda que o contrato fosse válido, o aprendiz é um contribuinte facultativo do regime geral. Pessoal, nesse caso aí também é falso, tá? Ele tem 15 anos e meio, mas ele está contratado como aprendiz. É considerado dependente do segurado cônjuge, a companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Beleza, então achamos aqui a nossa questão. Beleza? Vou apresentar aqui para vocês agora o porquê que está errado cada item. Então, ó, a A está incorreta por quê? Porque, conforme o artigo 9º da Lei 8.213, Previdência Social compreende regime geral de Previdência Social e o regime facultativo complementar da Previdência Social, tá? Quando eu trato sobre regime complementar da Previdência Social, é objeto de lei específica, tá bom? A B está incorreta porque classificar a diarista como contribuinte individual, ela é segurada obrigatória na qualidade de contribuinte individual. Então ela não ficaria de fora, né? Caso da empregada, então 8.213, são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas, como empregado, doméstico, aquele que presta serviço de natureza contínua, a pessoa, a família, no âmbito de residencial, desta, em atividades sem fins lucrativos. Caso da diarista, são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas, como contribuinte individual, a pessoa física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não. Caso da dona de casa, artigo 13 da Lei 8.213, é segurado facultativo o maior de 14 anos que se filiar ao regime geral de Previdência Social mediante contribuição, desde que não incluídos nas disposições do artigo 11. O C, o contrato de João é plenamente válido, uma vez que o aprendiz deve ser pessoa maior do que 14 anos, igual eu falei para vocês. Contratado como aprendiz. Além disso, se João fosse menor de 14 anos, seu contrato contaria para efeito de contribuição previdenciária, uma vez que seria trabalho proibido pelo ordenamento jurídico. Então, não seria o que? Lícito. João é contribuinte facultativo, uma vez que não se encaixa em nenhuma hipótese de contribuinte obrigatório. É proibido qualquer trabalho a menor de 16 anos, salvo na condição de quê? Salvo na condição de aprendiz, tá? É segurado facultativo o maior de 14 anos que se filiar ao regime de Previdência Social mediante contribuição, desde que não incluindo as disposições no artigo 11. Beleza? E a D está correta. Agora vamos para o concurso do órgão Avareprev de São Paulo, Superior de Recursos Humanos. A pergunta é, no caso brasileiro, em relação às normas em vigor, é correto afirmar que, em afastamento de trabalho por motivos de saúde, tem direito ao afastamento o empregado que tiver contribuído por ao menos 12 meses ao INSS, não havendo tempo no caso de acidente de trabalho. Beleza? Então já achamos aqui a correta, beleza? Então, ó, a concessão das prestações pecuniárias de regime geral da Previdência depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado, né, o disposto no artigo 26. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, 12 contribuições mensais, independente de carência, né, pensão por morte, salário família e o quê? O auxílio-acidente. Beleza? Vamos para a próxima.
Esse aqui já quer o quê? Que indique a incorreta para procurador do trabalho, ao Ministério Público do Trabalho. Então, à luz da Lei 8.213, assinale a alternativa incorreta. São beneficiários do regime geral de previdência social, na condição de dependentes do segurado, o cônjuge, companheira, companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição menor do que 21 anos, ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Os pais, o irmão emancipado e qualquer condição menor de 21 anos ou inválido que tenha deficiência intelectual ou mental. Beleza? Então, essa aqui tá certo. Então, deixa eu ver se eu trouxe. Beleza. Equipara-se a acidente de trabalho, né? Então, já achamos aqui a incorreta. Por que que tá incorreta, pessoal? Então, ó, ele fala aqui, ó, em filho, ó, são beneficiários na condição de dependente, cônjuge, a companheiro, companheiro e filho não emancipado. Então, aqui ele coloca em filho, né? Cadê? Irmão emancipado, ó. De qualquer. O irmão não emancipado e aqui ele coloca o irmão emancipado, tá? Letra B. Equipara-se ao acidente de trabalho ou infortúnio ligado à atividade laboral que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho ou produzido lesão que exige atenção médica para sua recuperação. Então, letra B, inciso 1, né? Aqui o B, prestação espontânea de serviço para a empresa é evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Então, aqui a letra C, ó, equipara-se a acidente de trabalho, um infortúnio sofrido pelo segurado, ainda que fora do local de trabalho e horário de trabalho, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para evitar prejuízo ou proporcionar proveito, beleza? A carência para concessão de aposentadoria por idade é de 180 contribuições mensais. Então, ó, tá aqui, ó, a aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço, aposentadoria especial e abandono de permanência em pelo menos 180 contribuições mensais. Beleza. Mais uma, essa aqui é para a Universidade Federal do Maranhão, para médico do trabalho. Então, a Lei 8.213, de 1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, equipara-se também a um acidente de trabalho para efeitos dessa lei. Então, ele quer saber o quê? O que equipara a acidente de trabalho, né? Então, ó, a doença profissional, mas a doença do trabalho não são. Errado. O acidente ligado ao trabalho, que embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade de trabalho ou produzida a lesão que exija atenção médica para sua recuperação. Beleza, essa aqui está certa, tá? Então já achamos aqui a nossa resposta. Toda e qualquer doença endêmica, errado, né? Doença endêmica não é acidente de traballo. São considerados acidentes de trabalho os acidentes ocorridos nas viagens a serviço da empresa, exceto quando essas forem viagens para estudo, mesmo que financiado pela empresa, errado, né? Aqui está, mesmo seja para estudo, financiado pela empresa, é uma viagem a trabalho. O acidente sofrido pelo segurado fora do local e horário de trabalho em consequência de ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Pessoal, se está fora do local e horário do trabalho, não tem que falar em acidente de trabalho, a não ser que eles estivessem em deslocamento para casa, seria acidente de trajeto, tá? Então, ó, essa aqui para técnico em segurança do trabalho, TJ Amazonas. Então, acerca dos planos de benefício da Previdência Social, com fundamento da Lei 8.213 em suas alterações, julgue o item. O descumprimento por certa empresa de determinadas normas de segurança e higiene do trabalho constitui prática de contravenção penal. Aqui, ó, essa é certa, né? Então, ó, Lei 8.213 já fala. Constitui contravenção penal punível com multa deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. Certo? Então, ó, vocês podem observar o quê? Então, ó, conforme a 8.213, se você não atender o que está descrito nas normas de segurança e saúde no trabalho, você está aí cometendo uma contravenção penal, beleza? Deixou de fornecer o curso, deixou de fazer os atestados médicos de saúde ocupacional, deixou de elaborar os programas, contravenção. Tá? Mesma coisa, só que, ó, né? Técnico em segurança do trabalho, acerca dos planos, né, de benefício da Previdência Social, com fundamento na Lei 8.213, e suas alterações, julgue os itens a seguir. Configura acidente de trabalho aquele sofrido pelo trabalhador doméstico a serviço do seu empregador e que tenha motivado afastamento em decorrente de lesão corporal causada por queimaduras com água quente. Ué, ficou a mesma coisa, mas essa aqui, ó. Configura acidente de trabalho? Sim, pessoal, configura acidente de trabalho porque estava a serviço do quê? Do seu empregador, tá? Vamos para a última questão, para a gente finalizar aqui o nosso bloco. Então, ó. Essa é para a técnica em saúde pública na área de segurança do trabalho. Em relação ao que dispõe a Lei 8.213 e suas alterações sobre o acidente de trabalho, avalie em verdadeiros ou falsos. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho em consequência de ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Se foi um acidente e ele foi sofrido no local e no horário de trabalho, pessoal, independente se tenha sido agressão, sabotagem, terrorismo ou qualquer outra coisa, é acidente de trabalho, tá? Não ocorreu no horário, no local de trabalho, tá? Então é sim um acidente de trabalho, tá?
Na falta de comunicação do acidente de trabalho por parte da empresa, a formalização pode ser feita pelo próprio acidentado, seus dependentes e entidade sindical competente, o médico que assistiu ou qualquer autoridade pública. Isso aqui, pessoal, na realidade ele está falando da emissão da CAT, né? Pode sim, tá? Então, verdadeiro. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho, em consequência de desabamento ou inundação, não será considerado como um acidente de trabalho. Pessoal, isso aqui, ó, no caso, vai ser considerado sim, ó. Então ele tá falando aqui, ó, não será. Então será considerado sim, tá? Então aqui, ó, VF. Então VVF. Por quê, professor? Ah, beleza. É uma inundação. A empresa não poderia prever ou algo nesse sentido. Ocorreu um desabamento. O desabamento pode ter sido em relação à falha estrutural do prédio. Então, se o trabalhador está executando suas atividades laborais, está trabalhando ali, e aconteceu qualquer coisa que gerou, ali afetou a integridade física dele ou a saúde, é um acidente de trabalho, tá bom? Comprovado o nexo causal, tá ok? Beleza? Então, esse nosso bloco foi um pouco maior, né? Geralmente nossos blocos são em 30 minutos, é porque eu comecei a fazer as questões e não quis parar, né? Para não quebrar entre um bloco e outro. Então a gente consegue finalizar toda a nossa parte de legislação acidentária, a parte trabalhista e previdenciária, para você que vai fazer o concurso aí do ITEP na área de segurança do trabalho, né? Focado para engenheiro de segurança do trabalho, mas também para outras engenharias, engenharia civil, por exemplo, né? Que tem a área aí de segurança do trabalho também. Beleza? Espero que tenham gostado, pessoal. Lembrando, pessoal, pelo meio ambiente, segurança e saúde no trabalho, venha com o professor Raios Carvalho. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.